eu entendo o seguinte, em relação à quantidade de provas é inegável. E eu falo assim, falo com propriedade porque conheço o advogado hoje que atua em defesa da Deolane. Vai ter um seríssimo trabalho, vai ter um trabalho árduo para desmontar uma investigação desse nível. Eu quero bater num ponto muito importante aqui. Falava com o Dr. Ordelho em outras oportunidades, eu vejo a prisão ilegal. Não acho que a prisão, nesse momento, a prisão dela seja necessário. Se ela for condenada, ela pode pegar uma pena muito grave. Doutor Auri já tentou 5 vezes soltar a Deolane e não conseguiu. E deve ter falado para as irmãs, o problema é grave. Levam isso para a Deolane e falam, olha, não vamos ter facilidade para te tirar daqui. Isso adoeceu emocionalmente. Ela percebe, caramba, me investigaram durante 4 anos. Eles bloquearam todo o meu dinheiro, levaram os meus carros, eu não posso vender minhas casas. Essa prisão. Porque ela cumpre os requisitos para responder esse processo em liberdade. Sem falar na questão das provas, porque são provas que já passaram e estão passando pelo crivo do contraditório. Né? Foi através dele que chegaram na Deolane. Então você não vê as irmãs falando na família Camacho, o doutor Auri, que é o advogado famoso, também não fala. Por quê? Porque a bronca tá aqui, gente. A bronca é essa. Ela não tem um processo solitário ou com um bando de trouxa. Ela tá ligada na cúpula do PCC. Ela vai responder esse processo em cana até o julgamento. Ou seja, a prisão da Deolane, ela está muito bem fundamentada. São provas que vieram de um inquérito policial muito bem fundamentado. Agora, em se tratando de prisão, eu acho a prisão nesse momento desnecessária. Concordo também, mano? Ilegal, eu não digo ilegal, mas eu acho desnecessária, porque ela cumpre determinados requisitos para que ela possa responder esse processo em liberdade. Quando ela percebe, caramba, me investigaram durante 4 anos. Eles bloquearam todo o meu dinheiro, levaram os meus carros, eu não posso vender minhas casas. Não fazer nada. E se for condenado... Se ela for condenada, ela pode pegar uma pena muito grave. E isso adoeceu emocionalmente, então realmente ela está com síndrome do pânico. Tudo isso é balela, porque a gente sabe, já tem fotos do local onde ela está, que é uma cela que, por sinal, é bem razoável, muito melhor que qualquer outra cela que estejam presas mulheres. Ou seja, mão na massa. Desde quando ela entrou em cana, porque rapidamente eu consegui o processo. Eu consegui um inquérito de 2.000 páginas, consegui o relatório do delegado e consegui, no final, a denúncia feita pelo Dr. Lincoln Gaquia e também assinada por mais 6 promotores. Então, todas as novidades eu quero trazer para vocês e a primeira novidade é o seguinte. Na sexta-noite, eu estava quase indo dormir, me toca o telefone, uma das pessoas da minha equipe do YouTube na cena do crime, dizendo, olha, a Deolane vai ser solta. Falei, mas como vai ser solta? Não, ela vai ser solta, tá? O maior buchicho na internet. Não conseguia mais dormir, entrei na internet e todo mundo dizendo, ela tá para ser solta. Por quê? Porque existe um HC no Tribunal de Justiça de São Paulo que já tinha um voto favorável. Eu já tinha, Bartô, achado estranho, porque eu tinha feito a consulta e vi que tinha um voto favorável. A Câmara são 3 desembargadores, um já era favorável. Falei, caramba. E naquela noite, na sexta-feira à noite, aparece, e tá aqui, ó, aparece no site do Tribunal de Justiça, segundo desembargador que vota favorável. Ou seja, o primeiro desembargador, o desembargador Otávio de Almeida Toledo, votou favorável. Depois o Marcos Zilli votou favorável, só faltava o relator votar. Só que o relator votando, ele já perderia, se ele votasse contra. E aí eu falei, caramba, mas será que ela vai ser solta mesmo? E aquele buchicho, no sábado, e eu começo a ligar para amigos promotores, amigos advogados criminalistas, quando eu descubro o que aconteceu. Esse habeas corpus não foi entrado pelo Dr. Auri Lopes Júnior, que é o advogado contratado pela Deolane, e sim um advogado da OAB que entrou com esse pedido para que ela tivesse a prisão domiciliar. Caramba! Só que você não consegue ler o habeas corpus. Você não consegue ler porque está em segredo de justiça. Só aparece favorável. Foi quando um advogado amigo meu que teve acesso, ele falou, Lordelo,
Esse advogado, por causa desse buchicho do caso Deolane, ele entrou com uma petição pedindo para retirar o habeas corpus. E aí foi para votação para retirada do habeas corpus. Primeiro desembargador favorável, segundo favorável, e o terceiro não votou ainda, vai ser favorável. Ou seja, não tinha nada a ver com o mérito do habeas corpus, porque o advogado desistiu. Aí vem a questão, mas ela pode fugir. Aí você retém um passaporte, você tem medidas. Dentro do nosso Código de Processo Penal, lá no artigo 319, você tem a prisão é se a pessoa fugir ou coagir alguém... Na realidade, a gente entende, velho, o seguinte, a prisão é a última ratio, a prisão é a última instância, é a última possibilidade. É depois da pessoa ter descumprido todas as medidas cautelares. Porque existe no Código de Processo Penal, lá no artigo 19, as medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, o juiz, olha, não vou prender, mas você não pode sair de casa após as 22 horas, se recolher em casa aos finais de semana, não frequentar determinados lugares, não manter contato com determinadas pessoas, entregar o seu passaporte. Então eu acredito que ela cumpre esses requisitos, alguns ou todos desse dispositivo legal para responder esse processo em liberdade. E eu já disse isso várias vezes e todo mundo diz, mas ela pode fugir, retém o passaporte. Mas ela tem condições de sair do Brasil mesmo sem o passaporte. Tá, ok, mas lembrando que ela foi monitorada na Itália. Então hoje é muito difícil você fugir da polícia. Hoje uma pessoa nacionalmente conhecida, com o rosto conhecido, como é a Deolane Bezerra, eu não acredito, até porque está muito bem calçada numa questão jurídica, e se fosse colocada em liberdade hoje, ela não teria a menor intenção de se homiciar, ou seja, de fugir, de ficar foragida, de descumprir alguma medida que o juiz desse para que ela respondesse em liberdade. Então, uma coisa são as provas, outra coisa é a prisão, que nesse momento, eu como advogado criminalista, eu entendo que a prisão dela não é necessário, até porque hoje a prova é meramente contábil. Hoje a prova é contábil, hoje você tem toda essa questão de números, de contas, e ela vai ter que justificar, indicar documentos, indicar a origem desse dinheiro. Então, por uma questão probatória, uma questão de provas que é meramente documental, eu acho a segregação dela desnecessária nesse momento, Jordão. Essa é a minha opinião. E você? Vamos lá. A questão toda é que o delegado entendeu que a prisão era necessária para se cessar a lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro, na visão da polícia, eu trouxe aqui uma das provas, Vilela. Então, o que acontece? Foram feitos, não só no caso da Deolane, mas nos outros acusados e hoje réus, uma série de depósitos que são feitos em dinheiro e não são identificados. Então a polícia entendia o seguinte, se o crime é de lavagem de dinheiro, se ela estiver solta, ela poderia de alguma maneira continuar lavando. A justiça aceitou a alegação do delegado, o promotor de justiça, quando faz a denúncia, pede a conversão de uma prisão temporária para a prisão preventiva, o que foi aceita. A partir daí, quando entrou como contratado o doutor Auri Lopes Júnior, ele já entrou com uma série de recursos, habeas corpus, mas até agora ele não obteve êxito e ela continua presa. Um outro fato curioso, muita gente me perguntou no meu canal o seguinte, olha, Lordello, será que o fato dela alegar que está com síndrome do pânico, isso é uma estratégia dela como advogada? E a gente foi pesquisar. Doutor Fábio, ela está com síndrome do pânico. Isso é fato. É real. Ela tem direito a uma cela especial como advogada, tá? Então, lá no presídio de Tupi Paulista, ela está numa cela bem melhor do que as mesmas presas que estão no mesmo presídio, mas estão numa outra ala. Só que ela estava numa cela solitariamente. A minha opinião jurídica, Vilela, é o seguinte, que ela foi detida, que ela inicialmente tinha certeza que ela ia conseguir uma liberdade em 15, 20 dias, mas quando o doutor Auri deve ter entrado e lido o processo, conversou com as irmãs que são advogadas, e as irmãs foram falar para ela, olha, o processo vai demandar um esforço nosso de defesa e talvez
essa é uma opinião minha, estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas a minha opinião minha é que emocionalmente ela se abalou. Porque ela percebeu que ela não ia conseguir tão rapidamente uma soltura. E ela demonstrou realmente, isso está provado com laudos médicos, que ela está sofrendo síndrome do pânico, e ela pediu para o diretor do presídio que uma das presas ficasse ao lado dela, para ela poder se sentir mais tranquilizada em ficar nessa cela. Ela fez reclamação que tinha lá escorpião, que tinha uma certa sujeira na cela, e que ela merece, como advogada, e eu vou querer saber a opinião do Dr. Fábio Costa, porque há uma discussão que todo advogado merece a chamada cela de Estado Maior. E ela entende, porque existe esse termo utilizado na lei, que os advogados, quando presos, têm que ficar na chamada cela de Estado Maior. E ela alega que a cela dela, apesar de ser melhor que uma cela normal feminina, não seria uma cela de Estado Maior. É uma discussão jurídica que até agora ela perdeu, porque ela continua na mesma cela em Tupi Paulista. Na realidade, assim, quando a gente fala em merecer, é um direito. É um direito do advogado, quando preso, ficar numa cela especial. Agora, Por que vamos lá. Só advogado tem essa premissa, hein? Aí é uma questão jurídica mesmo. Mas as informações que nós tivemos é que a OAB, né, acabou suspendendo o registro dela. Ah, tá. Se suspende o registro, automaticamente ela perde essa condição de ser advogada. Ah, mas está inscrita? Está inscrita, mas para ter direito à cela especial tem que estar devidamente e regularmente inscrito. Se você tem a sua inscrição suspensa, cassada, não, você tem que estar no exercício da profissão. Ou seja, tem que estar ativo lá na OAB. Se a OAB suspende, ela não tem direito mais a essa cela. Nesse momento, é assim, eu achei, aqui é uma opinião minha, eu achei um grande erro da OAB fazer essa suspensão, suspender o registro dela, mesmo que provisoriamente, até porque a gente já sabe, todo mundo já ouviu falar que ninguém poderá ser culpado antes do trânsito em julgado. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Então, neste processo aqui, com tudo isso, você pode falar, mas aqui está claro que ela fez. Ao final de tudo, quando não houver mais, quando não existir mais recursos, quando transitar em julgado é porque acabou, não cabe mais recurso. Aí você pode ser considerado culpado e lança o nome da pessoa no rol dos culpados. Ok. Mas ela, nesse momento, eu não sei se ela está na condição de advogada regularmente inscrita ou se ela está com a sua inscrição suspensa. Mas, enfim. Agora, é uma estratégia que eu já te adianto, não vai resolver. Ela pode alegar, ela pode... Lógico, a gente não quer isso, a gente quer que, de repente, que se culpada for, que pague pelos seus atos. Agora, é difícil, porque eu conheço o sistema prisional. A síndrome do pânico, qualquer tipo de síndrome. Eu já tive clientes que tinham câncer em estado terminal, você não consegue uma liberdade. Qual é a decisão? Você entra com o pedido, a decisão do juiz é a seguinte: o Estado tem, sim, condições de que essa pessoa faça